Revolução Francesa é o nome dado ao conjunto de acontecimentos que entre 5 de maio de 1789 e 9 de novembro de 1799 alteraram o quadro político e social da França. Em causa estava o antigo regime e a autoridade do clero e da nobreza. Foi influenciado pelos ideais do iluminismo e da independência americana. Está entre as maiores revoluções da história da humanidade. A Revolução é considerada como um acontecimento que deu início à Idade Contemporânea, aboliu a servidão e os direitos feudais, e proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Por que uma revolução? A França do antigo regime era um grande edifício construído por 50 gerações por mais de 500 anos. As suas fundações mais antigas e mais profundas eram obras da Igreja, estabelecidas durante 1200 anos. A sociedade francesa do século XVIII mantinha divisão em 3 ordens ou estamentos típica do antigo regime: clero, ou primeiro estado, nobreza, ou segundo estado, e povo, ou terceiro estado, cada qual regendo-se por leis, com um rei absoluto, ou seja, um rei que detinha o poder supremo do seu poder independente das ordens, significando que era ele quem tinha a última palavra sobre a justiça. A França sofreu uma evolução assinalável nos últimos anos. Não havia censura, a tortura fora proibida, e a representação do terceiro estado nos Estados Gerais acabava de ser duplicada para contrariar a nobreza e o clero, que não queriam uma reforma dos impostos. Com exceção da nobreza rural, a riqueza dos restantes classes sociais da França tinha crescido imensamente nas últimas décadas. O crescimento da indústria era notável. Antes da Revolução, o maior problema da indústria francesa era a falta de mão de obra. Sabendo-se que existia uma burguesia tão enriquecida, muitos historiadores colocam a hipótese de haver uma massa enorme de camponeses famintos. A situação da França antes da Revolução era de um estado pobre num país rico. A Revolução. A Revolução Francesa pode ser subdividida em 4 períodos: a Assembleia Constituinte, a Assembleia Legislativa, a Convenção e Diretório. O período da Assembleia Constituinte decorre de 9 de julho de 1789 a 30 de setembro de 1791. As primeiras ações dos revolucionários deram-se quando, em 17 de junho, a reunião do Terceiro Estado se proclamou Assembleia Nacional, e pouco depois, Assembleia Nacional Constituinte. Em 12 de julho, começam os motins em Paris, culminando em 14 de julho com a tomada da prisão de Bastille, símbolo do poder real e depósito de armas. O período da Assembleia Legislativa decorre de 1º de outubro de 1791, quando se dá a primeira reunião da Assembleia Legislativa, até os massacres de 2 a 7 de setembro do ano seguinte. Sucede-se os motins de Paris, provocados pela fome. A França declara guerra à Áustria. Dá-se o ataque ao Palácio das Tulheiras. A família real é presa, e começam as revoltas monárquicas na Bretanha, Vendêa e Delfinato. Entre os períodos da Convenção Nacional, de 20 de setembro de 1792 até 26 de outubro de 1795, a Convenção vinha a ficar dominada pelos jacobinos, partido da pequena e média burguesia, liderado por Robespierre. Criado-se o Comitê da Salvação Pública e o Comitê de Segurança Pública, iniciando-se o Reino do Terror. A monarquia é abolida e muitos nobres abandonam o país, vindo a família de Luís XVI, e ser guilhotinada em 1793. Um golpe do Estado armado desencadeado pela alta burguesia financeira marca o fim de qualquer participação popular no movimento revolucionário. O golpe do 18 de Brumário, 9 de novembro de 1799, põe fim à Diretório, iniciando-se a Era Napoleônica, sob a forma do Consulado, a que se segue a ditadura e o Império. A Revolução Francesa semeou uma nova ideologia na Europa, conduziu a guerras, acabando por ser derrotada pela instalação do Império, e depois da derrota de Napoleão Bonaparte pelo retorno a uma monarquia, na qual o rei Luís XVIII vai outorgar uma carta constitucional. Destacando-se na sede de Tôle, em 1793, Napoleão Bonaparte tornou-se general. O governo não era respeitado pelas outras camadas sociais. Os burgueses mais lúcidos e influentes perceberam que, com o diretório, não teriam condição de resistir aos inimigos externos e internos e manter o poder. A figura que sobressai no período é de Napoleão Bonaparte. Ele era o general francês mais popular e famoso da época.